E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre uma artista que ainda não tínhamos falado aqui no canal e que me foi muito pedido, que é Priscila Alcântara. A Priscila tem sido vista aí como uma das promessas do futuro da música pop aqui no nosso país, então nada mais justo do que a gente fazer uma timeline assim para conhecer um pouco da história dela, assim também para poder alimentar, né, a nossa excitação pela espera do novo álbum dela, que vai sair à meia-noite de sexta-feira. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. O link vai estar marcado tanto na descrição quanto fixado no topo dos comentários. Então, com um clique, você já entra na loja e confere tudo. Se você nunca tinha ouvido o nome da Priscila Alcântara na música aí recentemente, você com toda certeza estava dormindo por 3.000 anos ali ao lado da princesa Sheila dos Power Rangers Força Animal, né? Ref pra pessoa que é millennial. A Priscila tem se tornado um dos nomes mais quentes da nossa música pop hoje em dia, principalmente do último ano para esse ano no aspecto de pop, mas ela já tem uma carreira consolidada na música gospel. Então ela tá fazendo uma transição daquele mercado que ela já é uma pessoa consagrada para uma coisa nova, onde ela com certeza vai atingir um público bem maior. Ela ganhou uma popularidade enorme recentemente com o fato dela ganhar o The Masked Singer Brasil. Então assim, foi um momento hiper importante para a carreira dela que com toda certeza vai mudar todos os ares. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos começar entendendo um pouco de quando a carreira dela começa até o que a gente tem dela hoje, pra gente entender como ela se desenvolveu como artista. Desde criança, a Priscila já cantava na igreja evangélica que ela frequentava, desde os seus 8 anos de idade, na verdade. Porém, também com 8 anos foi um momento onde ela chega no SBT e vai fazer uma participação no Código da Fama, e ela consegue vencer o Código da Fama. Com o destaque no programa, inclusive ela foi convidada a participar da versão mexicana na Televisa, o Código da Fama México, onde ela acabou ficando em segundo lugar. No ano de 2006, né, ela assume de fato ali a liderança no Bom Dia e Companhia, que é um programa do SBT para o público infantil, que com toda certeza quem cresceu durante os anos 2000 vai lembrar do Bom Dia e Companhia tendo várias pessoas que comandaram o programa até chegar mesmo na Priscila com o Yudi, né, que ficaram tipo assim, muito tempo cuidando do programa. Nesse momento, ela também grava uma trilha sonora para o programa, chamado Os Pequenos Rebeldes. Inclusive, essa gravação é um disco ao lado do Yudi também. A ideia era regravar músicas do RBD, que estava fazendo muito sucesso na grade do SBT naquele período. E assim, por mais que não foi lançado oficialmente como um projeto discográfico dele, serviu como trilha sonora para poder fazer com que as pessoas se interessassem mais pelo programa. Como eu disse, o RBD estava muito em alta naquele período. Em 2009, 3 anos depois, enquanto ela comandava o SBT ali no Bom Dia e Companhia, ela finalmente lança o seu primeiro álbum de estúdio como artista solo, que foi o disco O Início, e era um álbum totalmente gospel. Inclusive, o lançamento desse álbum aconteceu pela Line Records, que é uma gravadora gospel muito famosa, principalmente por divulgar artistas na Rede Record. Como ela era muito jovem, o público foco desse primeiro disco dela era basicamente crianças. Então assim, ele tinha toda a parte gospel envolvida, mas voltada totalmente para esse público. Não era um álbum para um público mais adulto da Priscila. É bom a gente salientar isso neste ponto. Uma coisa que é bom a gente salientar também é que em 2012, algum tempo depois que ela já tinha lançado e promovido o seu primeiro álbum, ela continuava trabalhando no SBT e ela gravou algumas faixas para
para o tema da novela Carrossel. Então, assim, foi uma forma dela fazer um outro tipo de música, vamos dizer assim, por mais que com uma temática ainda infantil, dentro da sua carreira. Então, era já um ponto que ela estava fazendo pop ao lado do gospel. Em 2012 ainda, ela lança o seu próximo álbum, que foi Para Não Me Perder. Dessa vez foi lançado por uma outra gravadora, chamada Atrio Records. Esse álbum já era um pouco diferente do seu primeiro trabalho musical, né, que ela tinha lançado o início, porque esse ela já estava um pouco mais pop e um pouco mais rock, bem diferente daquela proposta extremamente infantil do seu primeiro trabalho. Então aqui a gente já tinha uma Priscila fazendo coisas um pouco mais aberta, vamos dizer assim, por mais que direcionada ao público do gospel. Ela ficou um tempo longe da carreira musical depois do lançamento desse álbum e, mais em específico, no final de 2013, ela começa a gravar novas coisas, principalmente para a novela Chiquititas, do SBT também, onde ela faz uma faixa de trilha sonora. Um ano depois de gravar essa trilha sonora da Chiquititas, ela volta e lança a música Onde Ele Vai, Eu Vou Atrás, com um estilo diferenciado do que totalmente ela estava acostumada a fazer. E foi por causa dessa música que ela começou a ser muito bem aceita, tanto pelos seus fãs quanto pela mídia, marcando de fato um bom retorno para ela como cantora. O maior sucesso da carreira dela também aconteceu nesse momento, que foi a faixa Espírito Santo, que acumulou mais de 20 milhões de visualizações no YouTube, o que ajudou muito a carreira dela a tomar um patamar que antes não tinha chegado como cantora. Como eu disse, era muito do público do gospel, e a partir dessa música ela consegue furar uma bolha e começar a atingir um pouco mais públicos diferenciados. Em 2015, ela assina um contrato de gravação com a Sony Music e lança mais um novo álbum para poder abrilhantar a sua carreira. Até Sermos Um foi o quarto disco de estúdio dela e foi lançado, como eu disse, pela Sony, e é um disco inteiramente autoral. Esse álbum é bem característico, apresentando faixas que falam sobre temas como a graça de Deus, ser um escolhido para um exército e intimidade também com Deus, mais um disco muito gospel. Ela emplaca também a música Tudo É Seu como um projeto seguinte disso daí, o que valeu muito a pena para a carreira dela também, sendo ali o segundo maior hit dela de visualizações, passando de mais de 15 milhões. Quando ela chega em 2017, ela já estava bem consolidada dentro da música gospel. E estar consolidado é uma coisa muito positiva. Por quê? Porque você consegue manter a sua carreira fazendo coisas diferentes, porque as pessoas já te respeitam, né? E foi aí que ela decidiu dar um passo bem diferente e que com toda certeza reverberou super positivo para o que ela está hoje em dia aí como uma artista bem mais vista como pop. Com várias referências de eletropop, ela lança 2 singles, Tanto Faz e Liberdade, ambos escritos por ela. Isso daí foi bem interessante porque ela quis fazer uma música que tivesse um apelo ainda de amor a Deus, mas sem ter qualquer tipo de citação a Deus. Então foi uma forma dela conseguir manter a sua mensagem, que era característica da sua vida e carreira, né, como ela já tinha feito vários projetos, mas agora atingindo um público completamente diferente que acabou absorvendo aquilo ali. Então, olha só que coisa incrível. Esse foi um passo extremamente importante para ela também, porque ela conseguiu entrar nas grades de videoclipes mais vistos aqui do Brasil. Um exemplo disso é o TVZ do Multishow, onde ela conseguiu colocar o videoclipe de Tanto Faz na programação e o pessoal começou a consumir muito e pedir muito videoclipe. Assim, ela começa a gravar o seu próximo álbum, que teria uma proposta muito mais voltada para o pop, mas ainda assim com esse tipo de letra que, vamos dizer, disfarçava o seu lado gospel. E assim, ela desenvolve algumas outras grandes canções, como por exemplo, Inteiro, assim como também Me Refez. O videoclipe, inclusive, de Me Refez fez um sucesso bem interessante, porque as pessoas deram assim muito apoio a esse trabalho, exatamente por ser um videoclipe bem mais assim tecnológico, vamos dizer, do que todos os outros projetos que ela já tinha feito até aquele ponto. Assim, ela lança o álbum que definitivamente definiria o seu primeiro grande passo
para o mainstream, que foi o incrível álbum Gente, que tem uma das capas mais lindas de discos feitos aqui no nosso território. Só que assim, né, gente, tá tudo muito bonito até aqui. Aonde que realmente ela começa a mudar os seus ares assim, mesmo e com intensidade, buscando uma coisa que, vamos dizer assim, muita gente do gospel nunca conseguiu chegar. É a partir do momento que ela resolve deixar oficialmente de lado todas as suas raízes e focar muito mais em um outro lado dela, onde ela nunca tinha explorado 100%. Como eu disse, ela ainda fazia música gospel com um teor assim mais escondido para o mainstream, mas agora ela se afasta totalmente disso e faz música mainstream. Quando completou 15 anos de carreira no meio de trabalhos de televisão e também no mergulho dela na música gospel, ela definiu que ela precisava fazer uma transição para o pop de fato. E assim ela lança Tem Dias Expansão, um EP incrível, lançado inclusive durante a pandemia do Covid-19. Ela inclusive diz: independente dos caminhos artísticos, há um elemento sempre presente e imutável na minha arte: a fé. Foi um entretenimento sobre concluir um ciclo para poder iniciar um novo. Eu acho que eu sempre comuniquei com o meu público a minha visão sobre arte, que para mim não existe uma divisão, e sim a liberdade do próprio artista em produzir conteúdos que diversifiquem na temática. Então, de forma prática, agora estou fazendo aquilo que eu sempre discursei. Com essas grandes mudanças de repertório na carreira dela, é bem óbvio que os palcos também começam a mudar para Priscila. E a gente percebe que ela tem ido em determinados locais e feito determinadas coisas que, mais uma vez repetindo, artistas gospel não fazem. Então assim, agora a gente percebe que ela tá alçando voos muito mais altos, inclusive está sendo uma das pessoas aí que o pessoal iria amar ver num Rock in Rio da vida. Ela comenta sobre essa situação dizendo: esse é meu maior sonho atualmente. Se alguém me pergunta qual é o maior sonho profissional que eu tenho, é exatamente estar no palco dos grandes festivais. Eu sempre falei que eu queria fazer isso para as pessoas. E agora a gente chega perto do passo que completamente deve definir esse futuro na carreira dela. O lançamento do álbum Você Aprendeu a Amar, que é oficialmente aí o primeiro álbum 100% pop da carreira dela. E claro, tem músicas do EP dentro do álbum? Tem. Basicamente a gente teve uma amostra que deu muito certo, então ela resolveu fazer um full álbum pra trazer essa graça pra nossa vida. O álbum contém participações de Emicida, Projota e até do Lucas do Fresno. Inclusive, o Lucas do Fresno foi uma das pessoas que participou da produção desse álbum. O Lucas se tornou um dos produtores mais assim interessantes do momento no aspecto de pop no nosso país, por mais que ele seja de uma banda de rock. Então ele ajudou muito a formar esse novo som da Priscila que tá nascendo agora. Então assim, podemos esperar esse novo álbum dela uma proposta completamente nova de tudo que ela já fez. Então assim, se você ainda não ouviu o álbum da Priscila, e com certeza vai ouvir, porque eu tô gravando esse vídeo antes do lançamento do álbum, mas quando eu postar ele, com certeza o álbum já vai estar disponível, eu quero saber de você, qual foi a sua faixa favorita do álbum e também o que você achou dela se aventurar de vez num álbum inteiro total pop. Isso aí é o que realmente eu quero ver na visão de vocês, beleza? Não deixa de comentar aqui a tua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo e não esquece, dá uma passada na loja do canal, vê lá as estampas e a gente vai discutindo aí nos comentários as novidades sobre a Priscila. E quem sabe não sai coisas mais rapidamente sobre ela aqui no canal. Vai depender de vocês, o quanto vocês pedirem, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí.